Oremos ao Senhor. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo.
sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastes de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, para lhe darem a morte. Mas diziam: durante a festa não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão o leproso. Estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: Para que foi esse desperdício de perfume? Havia vendido por mais de 200 denários e dado dinheiro aos pobres. E censuraram a mulher com aspereza, mas Jesus disse: Deixai-a, porque estás a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance, ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclame o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos Ázimos, em que se imolava o cordeiro pascal, o discípulo perguntaram a Jesus: Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, enquanto estavam à mesa e comiam. Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: Jesus respondeu-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Todos vós me abandonareis, como está escrito. Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir:
E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos e encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se a Jesus e beijou-o, dizendo: Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e farapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós a ensinar no templo, e não me prendestes, mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu um jovem envolto apenas no lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, o que o seguira de longe, até o interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e de todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouviu-o dizer: Destruirei este templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo. És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: É como o dizes. Eu sou, e vós vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfema? Que vos parece?
Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe e a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhes punhadas, dizendo: adivinha! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Mas ele negou. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Mas ele negou a segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, vós também és Galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar: Não conheces esse homem de falar. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: Antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem manietado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vê quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhe um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinha cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltassem antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: E eles gritaram: Crucifica-o! Pilatos insistiu. Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava, vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar de Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-o e repartiram entre si as vestes, tirando-lhes a sorte para verem o que levariam cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
Os príncipes dos sacerdotes e os escribas trocavam um com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, desce agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. Irmãos, ajoelhemos-nos. Irmãos, levantemo-nos. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera de sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado com ele, dele já está morto, e mandado chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois, depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado. Palavra da salvação. Deus nos ama, irmãos. Eu não vos vou cansar, porque já ouvimos esta longa leitura, que é bem conhecida de todos. Queria apenas partilhar convosco 4 realidades. A primeira tem a ver com o momento em que estamos a viver hoje. E digo hoje, todos estão aqui sentados na igreja, no claustro e lá fora. Lembram-se que no ano passado, 2020, no mês de março, a esta hora estávamos todos escondidos como num ninho, não é? Todos a fugir e em pânico. A igreja estava vazia, fechada e todas as luzes apagadas. E hoje, passados um ano, Deus permitiu a que estivéssemos aqui.
apesar de que a nossa boquinha e o nariz ainda estão fechados, não podemos mostrar a beleza do nosso ser, da nossa humanidade. Hoje é um dia de ação de graças, pela vida que ainda pulsa em nós e pela oportunidade que Deus nos dá de nos convertermos. E, portanto, esta Semana Santa, que começa com esta celebração do Domingo de Ramos, deve ser uma semana profunda para cada um de nós. Queria pedir-vos encarecidamente que arranje um tempo para estar com Deus, para estar com Jesus, para compreender no silêncio a importância da existência da pessoa que tu és. Mais do que pensar no pecado, nas tuas fraquezas, pense no dom da vida, no dom de pessoa que tu és para as pessoas que te estão mais próximas, para a nossa igreja e para o nosso país. A segunda coisa que eu queria partilhar convosco é o símbolo da identidade de um povo. Este povo de Israel, que sempre lemos aqui nas Escrituras, tem uma característica. Os israelitas que foram dispersos para a Babilônia, para o Egito, para onde, nunca se esqueceram de se chamar um povo, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança. Na verdade, não é um dos melhores povos da terra, é apenas um paradigma. E o fato de Deus ter escolhido este povo, não é que eles eram melhores do que os outros povos, do que os europeus, do que os asiáticos, do que os africanos. Este povo é um paradigma de tudo o que é de bom e de piorio no ser humano, onde cada um de nós pode compreender tudo o que o ser humano é capaz de fazer. O amor e o ódio, está aí tudo conjugado. Quem lê a Sagrada Escritura vai entender isso. Mas o bom deste povo, deste grupo, ele nunca conseguiu desintegrar-se. Mesmo na diáspora, sempre tentou ser este povo unido. E alguém, um sábio, comparou este povo como um remador na chata aí na Barra do Kwanza ou no mar, e que está a remar de costas giradas para o objetivo, para o ponto de chegada, mas ele está sempre a olhar em terra, daí onde ele partiu. Por quê? Porque o povo de Israel lembra-se sempre o momento fundador daquele grupo humano, que é o Êxodo. E eles contam isso, Levítico 30 é claro nisso, vão contar isso de geração em geração. Lembra-te o que os nossos pais nos disseram, o que os nossos pais passaram, e Deus interveio e libertou-nos da escravidão do Egito. Esta identidade do povo de Israel deve marcar o povo cristão nos nossos dias. Nós, os católicos em Angola, estamos neste ano de 2021 a celebrar 530 anos da evangelização deste povo. Em 1991, celebramos aqui na antiga Assembleia Nacional os 500 anos de evangelização. Já passaram 30 anos. E quem vê a configuração cristã de Angola hoje já merecia um estudo profundo da maneira como nós levamos o cristianismo, o catolicismo na nossa terra. Até lá em 92 nós não tínhamos essa panóplia toda de cristãos e de igrejas de A, de B e C que nos cercam. Será que a nossa identidade como povo de Deus, como católico, essa identidade está viva, está forte entre nós? A partir de nós, os sacerdotes e por aí fora, era um momento de reflexão. 530 anos é tempo, depois de 30 anos daquela celebração, já era tempo para sentarmos e começarmos. Do ponto de vista da liturgia, da pastoral, daquilo que são os sacramentos, da nossa fé em Deus, progredimos ou regredimos? E eu, no meu tempo de menino na catequese, não era batizado sem saber todo o catecismo. A nossa prática, como viemos aqui na igreja, como nos ajoelhamos diante do Santíssimo,
Muitos cristãos já nem sabem fazer pelo sinal da Santa Cruz, não é? Ensinavam-nos pelo sinal da Santa Cruz. Você pergunta, mas já não sabem isso. Ajoelhar na igreja, está a cambalear, não sabe onde é que ajoelha, onde é que não é que. Então nós temos que refletir para passar a esta nova geração a identidade católica de que nós somos. E hoje, ao celebrar o Domingo de Ramos, não o façamos como no Teatro Elinga ou no Teatro aonde, na Avenida. Isto que acabamos de ler aqui não é um teatro. O que acabamos de ler aqui é recordar os elementos fundadores da nossa salvação. O terceiro elemento que eu queria partilhar convosco é este sinal aqui, a cruz. Na verdade, a cruz não foi Jesus que a inventou, ele já encontrou. O grande orador Cícero, da Roma antiga, no primeiro século antes de Jesus, dizia que este instrumento era tão vergonhoso em que um cidadão romano nem devia pensar morte assim na cruz, nem ouvir e nem ver. É uma coisa nojenta que não valia a pena. Então a cruz era quê? Era o sinal para bandidos, assassinos, aqueles que em Luanda chamam altamente perigosos. Esses é que eram crucificado daquela maneira. Quer dizer, o problema não era só a morte, era a vergonha e era a humilhação total. E portanto, nesta cruz, há aí alguns sinais de que vale a pena refletir. A trama sobre a morte do Senhor Jesus não veio só de um grupo, veio dos 4 pontos cardeais do mundo: do oeste, do norte e do sul. Lá em cima estão os líderes religiosos, naquela parte de cima da cruz. E o que é que eles fizeram? Eles viram nesse jovem Galileu que ele estava a tirar a fama, ele estava a tirar as benesses, aqueles cordeiros que eram oferecidos. Esse indivíduo nos vai ofuscar, como diz que vai tirar o nosso pão, e portanto tem que acabar. Mas eles não tinham autoridade para dar a morte a ninguém. Então vão fazer amizade com as pessoas que mais odiavam, que são os colonos. E aí entra Pilatos, nesta parte debaixo da cruz. E o Pilatos é daquele tipo de pessoas que quer ser indiferente face às injustiças, face à mentira, face à trama. Desse tipo de pessoas existem ainda hoje. Não se quer envolver, não quer estar ao lado da verdade e diz: eu também não quero perder a minha fama, o meu bom nome. Então opta pela técnica da irresponsabilizar. Irresponsabilidade, irresponsabiliza-se de tudo e lava as mãos, que é o sinal de que eu não tenho nada a ver. Mas ele tinha a ver. Ele tinha o poder de libertar. Aliás, diz: eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar. Não é verdade? Mas é esse tipo de pessoas que o mundo ainda hoje tem. Sabe a injustiça, sabe o drama, mas não quer se envolver. Finge não ver. É indiferente. Depois, do outro lado lá da cruz, estão aquelas pessoas que entram na igreja, mas têm outros objetivos. Também nos partidos temos gente assim. Entra lá, mas ele não é daquele partido. Ele é do partido do dinheiro e das suas benesses. Porque partido mesmo são ideais. E nós tivemos neste país há algum tempo pessoas que defendiam ideais. Desde que o dinheiro entrou nos partidos, as pessoas ficaram partidas. Esses são os Judas, estão a ver? Ficam daquele lado. Entrou no grupo, parecia que era apóstolo com os outros, mas ele estava à espera da libertação violenta de Israel. E como viu que esse não dizia nada, desiludiu. O líder desiludiu, não havia outra maneira senão entregá-lo. Desse tipo de pessoas também existem hoje na igreja e na nossa sociedade. Do outro lado aqui da cruz estão aquele tal povo, crucificam e não sei o quê. Gente sem identidade, que são cataventos, vão para um lado e para o outro. Usados e crucificam. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esta cruz aqui sem Jesus tem isso, toda essa trama se concentra aí no meio. E o que vai acontecer aí no meio? Vamos conjugar os inimigos de ontem para abater um. E acontece isso na nossa vida. Muitas pessoas sabem que eles não são amigos.
mas para clamar a vida de outrem, vão unir-se para acabar com alguém. Só que a verdade de Deus chega sempre. E o que é que vai acontecer? Esta cruz, que era uma vergonha, vai se tornar o símbolo da salvação da humanidade. Jesus não procurou a cruz, nem Deus é sadista, que queria que o seu filho sofresse assim. Foi o mundo que queria eliminar Jesus e foram encontrar esse instrumento da vergonha para acabar com a verdade. E isto dito, hoje, mais do que nunca, a cruz que os cristãos do primeiro tempo até quase que não usaram, só começaram a usar a cruz no século IV. Antes disso, não usavam a cruz. O símbolo do cristianismo era a âncora, era o peixe, o pescador, o pastor. Não era a cruz, porque a cruz era sinal de vergonha. Era humilhação total. Então, os primeiros tempos não. Até aí a Santa Helena, quando vamos chegar no século IV, então os cristãos descobrem a importância da cruz, começaram a fazer cruzes com metais preciosos, com pérolas, por aí fora. E hoje a cruz expandiu-se pelo mundo e era o sinal. Nós, quando fomos batizados, quando recebíamos a primeira comunhão, os meninos, todos tinham que ter o cordão e a cruz. Hoje este sinal, 30 anos depois, parece que está a desaparecer, até na nossa igreja. Se vocês repararem, os irmãos estão na igreja, olhem só ao lado de cada um, sobretudo as mamães. Quando aqueles, como é que chamam? Aquele cordão que vocês compram de ouro e tudo, Jesus está lá. São poucos que levam Jesus, talvez as madres ainda e tal, mas veem só quando saírem da missa, olhem as pessoas que têm um cordão aqui, se Jesus está ainda lá. Portanto, temos que começar a refletir sobre isso, a importância de Cristo na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Se na tua cruz não há Jesus, vai haver essa trama. Os Judas estão aí, aqueles que querem, pensam que vai tirar o poder político, estão todos aí. Por que Jesus foi crucificado? Porque mexeu na colmeia. Não quero falar de marimbondo, mas aí é a colmeia. É a colmeia, sempre que os profetas tocaram na ferida da injustiça, mexeram com o poder político. E Jesus mexeu nisso. Dali que arranjou a sua sarna. Mas Jesus diz, era necessário mexer nas estruturas da opressão do pecado para o destruir. Se vocês não destruírem o ninho das abelhas que está na tua vida, cada dia parte uma e vai ferrar-te, cada uma parte vai ferrar-te. Jesus destruiu esta colmeia que tinha fechado a humanidade para nunca mais ver a luz da vida, a luz da salvação. Portanto, Jesus, uma vez na cruz, naqueles 4 pontos cardeais, vai mandar aquilo que é a vacina contra o pecado. Não é essa que estão a pegar aí esses dias, aquela vacina só tem 70%, 80% de eficácia, pronto, e só mata alguns vírus. Esta aqui, Jesus é aquela vacina que mata tudo o que é pecado. A partir dali, quem tem Jesus na sua vida, Cristo no comando, não há nada que resista. Os homens que tentaram desdenhá-lo, que tentaram levar uma cruz sem Jesus, acabaram mal. E a história está ali, a história é bem clara nisso. Portanto, irmãos, aqui há uma certeza para nós os cristãos, que na nossa cruz tem que estar lá Jesus. Sem Jesus a cruz não tem sentido. Ele santificou o instrumento do pecado, o instrumento da vergonha, o instrumento do castigo para ser a árvore da vida para sempre. E como é que vemos o Evangelho? São Marcos é o único que narra o Evangelho onde Jesus praticamente não diz nada. Disse algumas palavras para preparar a festa da Páscoa, mas a partir do momento que o apanha, Jesus não diz praticamente nada. Está em silêncio. Não é nada o provérbio que diz que quem cala consente. Aqui não é este o caso. Jesus já falou o que tinha que dizer. Gritou contra a injustiça nesse mundo. Gritou contra a hipocrisia. Gritou contra a doença. Gritou contra o sofrimento. Salvou N pessoas. Este momento era do grito. No momento da trama não vale a pena. Já está decidido que queriam acabar com ele. E ele tem um silêncio de ouro. Um silêncio assustador, em que até aqueles que não dizes nada. Então, irmão, aprenda
Há momentos na vida que é preciso calar. Há momentos na vida de calúnia, que tu estás a sofrer injustamente. Às vezes é preciso calar. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. E esse país, eu sempre avisei, a verdade é filha do tempo. E esse é um grande dito. Verdade é filha do tempo e não da autoridade. Mais dia, menos dia, a verdade aparece. Como óleo por cima daquela panela que vocês preparam na hora do almoço. Aparece. E Jesus é esta verdade. Portanto, não precisa defender-se. Não falas nada. Silêncio. E silêncio total. Última nota tem a ver com aqueles que estavam com ele. Quando chamou os apóstolos, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Quando Jesus está preso, eles abandonaram Jesus e fugiram todos. Já notaram nisso, não é? Todos. Não ficou um. Dizem que havia um jovem que só tinha um lençol. E puxaram o lençol e ele fugiu nu. Sabes quem é esse? É o que escreveu esse evangelho. É Marcos. É ele mesmo. Vê a humildade com que ele se apresenta. Esse jovem que fugiu nu é esse. Evangelho segundo São Marcos. É o Marcos. O Marcos fugiu também nu. E Pedro jura mesmo. Eu não te conheço. Todo mundo é assim. Na hora da verdade, desaparece. Nós tivemos muitos cotas aqui. Que era pai de família. Lutou na vida. Pronto. Toda a família é preguiçosa. Não faz nada. Doença. Vão no tio fulano. Porque é ministro. Porque não sei o que. É não sei o que. Estudo. Propina. E tudo. Vão no tio fulano. Família já não faz nada. É tudo com ele. Hoje caiu na desgraça. Na malha da justiça. Todo mundo fugiu. Conhece essas histórias, não é verdade? Já não estão lá. Onde é que está o irmão dele, mais velho, que vinha buscar o dinheiro? Não existe. Onde é que está o primo fulano? Não existe. Onde é que o fulano que tinha o caminhão? Todo mundo desapareceu. A trama do mundo é aí. Este livro nos ensina a vida. Olha, é um espelho onde cada um pode ver muito bem o tipo de pessoa, o tipo de existência que estamos a levar neste mundo. Portanto, esta cruz não é tanto um sinal, nós estamos a adorar o sofrimento. Não adoro mania, que está aqui. A cruz é um sinal de reverência para dizer, eis a minha escolha. E a minha decisão vai para esse lado. Eu sou do partido do Senhor. E o Senhor não tem o partido, Ele próprio é o restaurador da nossa humanidade. Então estejamos atentos com as cruzes que estão aí no nosso caminhar. São várias. Cada um tem a sua cruz. Ou é o filho que é drogado, ou é o marido que é infiel, que anda a arranjar outras mulheres, outros filhos, ou é a mulher rabugenta que só arranja o trama, isso aqui, ou a doença. Você tem a tua cruz, eu também estou a falar que tenho a minha cruz. Todos temos cruz ou não temos? Temos. O problema é ver se Jesus está na tua cruz. Se ele não estiver lá, essa cruz vai pesar muito. Bom, eu vou já parar simplesmente para dizer-vos o seguinte. Esta semana é a última. Quando você estuda na faculdade, enfim, eu vou estudar, tá? Quando te dizer amanhã é prova, você já vai ver que é capaz de estudar aquilo que em 3, 4 meses você não estudou, não é verdade? Estás em tensão, começas a xinguilar, mas vais à prova e consegues um 14, diz assim, senhor, afinal eu sei, aí é. A pressão te ajuda a isso. Meus amigos, nesta Semana Santa, você passou 40 dias, deste esmola? Foste visitar um doente? Nada. Você jejuou alguma coisa? Não, eu bebucha toda hora a comer isso, chiquilés, essas coisas todas que você andou a comer. Acabou a quaresma. Aproveite essa última semana para meter alguma coisa no banco da vida. Então arranje tempo para estar com o Senhor. Arranje tempo para orar. Arranje tempo para louvar. Arranje tempo para agradecer o dom da vida que está em ti. O tipo de pessoa que você é. E mude as atitudes de Judas, de Pilato, do sumo sacerdote ou dos crucificados, que são os banais. Nem a atitude de José de Arimateia, aquele último que lemos aqui, que é um medroso cristão da igreja de Laodiceia, nem quente, nem morno, vai às escondidas, que eu sou de Jesus, depois foge. Só quando ele já não está, então mostra verdadeiramente e tal. Finalmente são pessoas que nem eram discípulos. O centurião é aquele que vai dizer, realmente este era filho de Deus.
tu reconheces que aquele Filho de Deus está em ti. Deus te deu esta graça, esta fé, que bate bem fundo em ti. Então não sejamos uma igreja do rito, do teatro, mas uma igreja viva que corresponde a todas as nossas expectativas neste hoje de Angola, com os problemas que enfrentamos. Nós, enquanto católicos, temos também uma herança, uma identidade que é importante que não a percamos, sobretudo nos momentos difíceis. Muitos fugiram, nós não queremos deixar o Senhor sozinho. Passemos com Ele esta semana para que Ele nos ensine o que devemos ser daqui para frente. E dar graças a Deus pelo dom da vida que temos e por essa oportunidade que este país, todo mundo já pensava que estaríamos todos mortos e havia aqui corona, não sei o quê. Muitos dão graça, foram as nossas medidas do Estado angolano que conseguimos travar a pandemia. Também, mas não é tudo. Se Deus não estivesse aqui, não sei o que seria de nós. Pergunte a África do Sul, pergunte a Moçambique. Muitas vezes nós somos grandes gabarolas, somos grandes país, Se o Senhor não estiver conosco, vamos colher abrolhos. Temos que ter muita fé, que esse é um país de cristãos e houve oração, porque senão hoje é só ver que tipo de máscara que estão aí nas nossas festas, nas nossas praças. Se Deus não estivesse aqui, não é só nossa estratégia e nosso saber fazer que salva este país. Vamos dar graças a Deus por nos ter protegido e continuemos a proteger-nos, porque nós ainda somos sinal da presença de Deus em África, este país desde o Congo, para onde 530 anos depois, nós somos descendentes deste cristianismo puro, deste cristianismo que não nos manda vender a arca e irmos em fogueira para matar não sei o quê. Somos um cristianismo santo, simples, profundo e, portanto, temos de nos converter a cada dia que passa. Assim seja. Creio em um só Deus. Todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. E por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e fez homem. Também por nós foi crucificado. Pilatos padeceu e foi sepultado. Só ao terceiro dia, conforme e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com força da sua ressurreição. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, trabalho da humanidade, que esta manhã te apresentamos. Bendito seja, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da videira, tornar o vinho da salvação.
Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisseis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Filomeno, e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, todos que morreram na esperança da ressurreição, que foram da nossa paróquia, das nossas famílias, que já partiram no ano transato. Na vossa misericórdia deixaram este mundo, admitiu-os também na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, nesta Semana Maior, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai a esta comunidade paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, hoje reunida aqui. Dai-nos união e paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, convidados a participar da ceia do Senhor.
És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que empreste minha mão, mas dizei uma palavra, que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo e sangue de Cristo. Eu sou
Oremos ao Senhor. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deus nos ama. A vossa atenção aos avisos. Semana Santa. Lembramos que no Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo, teremos laudes aqui na paróquia às 7 horas. Animam as laudes de quinta-feira postulantes dominicanos. Sexta-feira, Grupo Santa Cecília. E no sábado santo, Irmãs de São José do Cluny. As laudes têm lugar aqui na igreja. Missa da Ceia do Senhor, quinta-feira, às 18h30. A Via Sacra, na próxima Sexta-feira Santa, será animada pela evangelização fundamental às 16 horas, seguida da celebração da Paixão de Nosso Senhor. Este ano a Via Sacra não será viva por causa da pandemia. Páscoa. Vigília Pascal. Sábado Santo, a missa será campal às 17 horas. Para as celebrações de Sexta-feira Santa e Sábado Santo, que serão campais, pedimos aos paroquianos que tragam bancos. No domingo, as 4 missas mantêm-se. Aproveito também dizer um aviso que não consta na mensagem, que todos os domingos de cada mês, os primeiros domingos nesse caso, são consagrados como domingo do quilo. Então pedimos a todos os paroquianos que na próxima missa, das 11, das 7, das 9, que tragam pelo menos 1 quilo de algum alimento não perecível. Catequese. A catequese para todas as crianças está em curso. As crianças que forem de risco devem comunicar à coordenação da catequese e junto dos catequistas encontraremos maneira de resolver a situação. Música. As aulas de música já começaram. Como ainda há lugar, pede-se a quem queira aprender música para contactar o professor Antônio Jorge pelo terminal telefônico 923 9808 57. Vocações. Os jovens da nossa paróquia, homens e mulheres, que querem participar no grupo dos vocacionados, devem se inscrever-se na coordenação da catequese com a catequista Rosa. Proclamas. Irão contrair o santo matrimônio os seguintes nubentes: Gilvan João e Evânia de Carvalho, dia 9 de abril, às 15 horas. Mateus João e Tânia Luiz, no dia 10 de abril, às 12 horas. E Salvador Juliana e Ingrácia Calunga, também no dia 10 de abril, às 14 horas. Pede-se aos nubentes, se estiverem presentes na celebração, que venham cá ao altar para serem apresentados à Assembleia. E a limpeza da igreja, no próximo sábado, ficará a cargo do Grupo Santa Teresinha do Menino Jesus, Pedras Vivas e Santa Catarina de Sena. E o momento a seguir é o momento da renúncia quaresmal. Obrigado.
De pé, vamos então terminar a nossa celebração. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. E a todos nós que participamos desta celebração do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa Semana Santa para todos e em paz, o Senhor sempre nos acompanhe.